Bom dia. Vou comentar um pouco do debate de ontem entre o Trump e a Kamala Harris, né? Como todos sabem, né? A Kamala, então, é vice do Joe Biden. O Joe Biden renunciou à disputa, né? Ou foi pressionado a renunciar, né? Ninguém sabe aí como é que foi os bastidores. E o Biden, no último debate que teve, né? Entre o Trump e o Biden, antes desse da Kamala, obviamente, o Trump acabou destruindo o Biden, né? Tinha tido um massacre e aí os democratas entraram em desespero e os republicanos comemoraram aí a vitória, né? Que aí o Biden não iria perder a eleição contra o Trump, né? Então o Biden então renunciou, então a Câmara foi apontada pelos partidos democratas e mesmo assim os republicanos ficaram otimistas, já que o governo Biden tem vários problemas, né? A economia está patinando, fraqueza em questões internacionais, tem aquele caso do Afeganistão e tal. Então são pontos fracos que levariam então o Trump a ganhar essa eleição. E também a questão pessoal da Kamala Harris, que muitos apontam que ela não sabe se expressar bem, que não fala às vezes coisa com coisa e de fato, vendo alguns discursos dela, vi que ela se enrola totalmente, fala coisas que não tem nada a ver, coisas que não tem nem pé nem cabeça. Então, apesar dela ser bem mais jovem que o Trump, né, ser mais dinâmica, ter mais energia por ser mais nova, acho que ela vai fazer 60 anos, mas ela se embola, né, ela não tem muita lógica. Então os republicanos achavam então que o Trump poderia demolir ela, destruir ela também num debate, falta de experiência em debate, não saber falar bem, ter esses problemas aí relacionados ao governo Biden e também posições radicais da Câmara, né? Porque ela é à esquerda do Partido Democrata. Tanto o Partido Republicano como o Partido Democrata, eles não são uniformes, eles têm várias facções dentro deles. Então, dentro do Partido Democrata tem os mais radicais, tem os menos, dentro do Partido Democrata tem os mais extremados de esquerda, que é um grupo que é o próximo da Câmara, e tem os democratas que são menos radicais, são mais conservadores. Aliás, a esquerda do Partido Republicano e a direita do Partido Democrata se parecem muito, você nem sabe onde começa um, quando termina outras, as propostas são as mesmas, né? Então, essas coisas aí, a confusão partidária que tem aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também tem muito entre as facções desses dois principais partidos. Lembrando que não existe só esses dois partidos nos Estados Unidos, existem outros, mas esses dois é que acabaram tendo um monopólio de fato, ou melhor, o duopólio, né, na política, né? Mas esse é de fato, não é de direita, ou seja, outros partidos existem e no futuro podem ter mais força do que esses dois, né? O que ninguém espera que vai acontecer. No passado também existiram outros partidos e tal, né? Então, antes desse debate do Trump e da Kamala Harris, se esperava, né, que principalmente os que são trumpistas fanáticos, né, do Trump, não, o Trump vai destruir a Kamala Harris no debate e tal. Tinha muitos democratas preocupados e tal, houve muita negociação aí nos bastidores, de não consultar papéis, de não consultar assessores, de não poder fazer pergunta para o outro, que eu acho que foi um grande erro, e eu acho que isso aí comentaram que isso foi colocado pelos democratas para impedir perguntas mais agressivas do Trump, que poderia prejudicar a Kamala Harris, né? E não foi isso que aconteceu, ou seja, o Trump não se saiu tão bem e a Kamala se saiu melhor do que o esperado. Trump não estava nos seus melhores dias, acabou engolindo umas iscas, né, chamados baits, né? Então a Kamala, orientada previamente, obviamente, pelos assessores, foi instruída a jogar umas iscas pro Trump pegar, né? Então o Trump acabou se embananando aí nessas iscas e acabou atrapalhando o desempenho dele. Por outro lado, se esperava que a Kamala fosse embananar mais algumas respostas, só uma ou outra ela se embananou, se mostrou mais firme, mais decidida e tal. Então, no geral, a Kamala Harris foi melhor que o Trump em vários momentos, né? Não sei se isso vai mudar o curso das eleições, aliás, ninguém sabe, mas você vê mesmo de gente que é pró-Trump viu que o Trump não foi tão bem e que a Kamala não foi tão mal, né? Então, o geral é que
as análises gerais dizem que a Câmara venceu aí o debate. Isso não significa que venceu todo o tempo, né? O Trump também conseguiu encurralar ela em alguns momentos e tal, mas não foi assim mas o Trump se esperava bem mais aí dele, aí foi meio decepcionante. Em geral foi um debate morno, né? O do Trump e Biden foi muito mais interessante, né? Os temas que são sensíveis, vou comentar rapidamente, nos temas sensíveis lá para os Estados Unidos. Bom, a economia, óbvio, né? É o grande tema, né? Aliás, isso aí ficou muito clássico lá no tempo do Bush pai com o Bill Clinton, né? O Bush pai, ele estava na frente das pesquisas e o Partido Democrata estava muito desanimado lá, achando que não ia conseguir vencer o Bush vinha... estava com uma moral enorme. O Bush tinha sido vice do Reagan, né, tinha sido eleito, o Reagan teve 2 mandatos seguidos, depois o Bush pai se elegeu, e aí tentou então o segundo mandato contra o Bill Clinton. Dizem que os democratas queimaram alguns nomes que achavam que eram melhores para usá-los no futuro e colocaram lá o Bill Clinton, já que vai perder, que seja um nome mais fraco. Pelo menos era uma boato que surgiu na ocasião. Porque disseram que o Bush ia ser invencível, tinha memória do governo Reagan, ele foi o presidente que viu a queda do Muro de Berlim em 89, as pesquisas de popularidade 1 ou 2 anos antes da eleição apontavam que ele teve a maior popularidade da história dos Estados Unidos, pelo menos determinada pesquisa, né? Só que havia um problema no governo Bush, a economia estava patinando. E aí quando o Bill Clinton, com uma enorme surpresa para muita gente, venceu a disputa contra o Bush pai, o principal marqueteiro da campanha do Bill Clinton soltou uma frase célebre do marketing político, né? É a economia estúpida, ou seja, o principal item que vai fazer um presidente ser eleito ou perder não é política externa, não é imigração, não é nada, não é moral, não é coisa nenhuma. O que vai fazer um presidente ganhar ou perder é a economia. Então a economia se reveste aí do principal item, que a economia americana não está tão boa como deveria estar. E nesse ponto da economia o Trump não agiu bem, não. O Trump deveria ter explorado mais o governo fraco do Biden, que a economia está ruim, etc. E a Kamala Harris foi muito esperta a dizer que o Trump não estava debatendo com o Biden, estava debatendo com ela. Ela foi muito esperta em se desviar, tentar se esquivar. Olha, não tem nada a ver com ele, agora é outra pessoa. Então foi muito esperta. E o Trump não foi ágil em empurrar os problemas econômicos para ela. Ele não soube trabalhar nessa área. Inclusive teve um momento que a Câmara falou, olha, eu quero estimular os pequenos comércios, e ainda empurrou para o Trump uma suposta acusação que ele ia ajudar os bilionários, ou teria ajudado os bilionários, né? Então nessa área da economia o Trump poderia ter explorado mais e não o fez, né? Isso aí foi um ponto fraco aí do Trump, né? Depois um outro contexto que é abaixo, né, da imigração, abaixo da economia, melhor dizendo, um tema que é sensível para os americanos é a imigração, que o Partido Democrata obviamente é fraco nessa questão, e aí o Trump tentou explorar bastante essa questão aí, falando que ele vai impedir isso, e ele viu, o Partido Republicano é visto pelos americanos como mais competente nessa área, ou supostamente melhor nessa área. Ele está falando para aqueles que estão desempregados, para aqueles que não querem concorrência de imigrantes e tal. Ele está voltado lá principalmente para o cinturão da ferrugem. Ele quer ganhar esses eleitores do cinturão da ferrugem, quer ganhar os swing states que estão sofrendo aí com o desemprego aí e tal, né? E aí ele teve um momento que o Trump soltou um fake news dizendo que imigrantes estavam comendo cachorro e tal. A Câmara também soltou fake news falando que na época do Trump o desemprego era maior desde a grande recessão, etc. Então também trocaram fake news, né? Mas nessa área aí, por mais que os democratas falem, essa aí é uma área que o Trump saiu melhor, aí não tem jeito. Em questão ainda da democracia, a Câmara colocou lá a velha questão da eleição de 2020, invasão do Capitólio, que fica um ponto constrangedor ali para o Trump, né, e tal. Mas em determinado momento é interessante comentar, que eu esqueço, foi o melhor momento do Trump quando ele falou
que ela era marxista, né? Essa daí, minha pastora é marxista, o pai dela é marxista também, é professor de marxismo na universidade. Isso aí foi um grande momento aí do Trump, né? Ela fez um monte de careta, risadas e tal. Lembrando que a Câmara, ela está flexibilizando o discurso, né? Ela era favorável, ela era contra o fracking, né, que é aquela extração de petróleo, era contra, agora virou favorável. Ela tinha posições X, agora está com posições Y mais moderadas, né? Isso também foi um ponto fraco da Câmara. Os entrevistadores jogaram essa bucha para ela não se enrolou um pouco, mas apesar dos entrevistadores terem jogado essa questão para ela, os entrevistadores da ABC, né, estavam bem mais simpáticos com ela do que com o Trump, né? Isso é inegável, né? Vamos ver se tiver um debate do Fox News, né? Ninguém sabe se vai ter ou não. Aí eles tenderiam a ficar mais simpáticos aí ao Trump, né? Dizem que a Kamala não quer mais debate, que como ela venceu esse, então ela só teria a perder aí nos próximos debates, né? Teve aquela questão do aborto, em que o Trump falou que defende que cada estado decida por si, o que é um erro, deveria ser proibido nos Estados Unidos inteiro, e a Câmara deixou o Trump meio sem resposta ao dizer que mães fariam viagem de um estado para o outro para fazer aborto, né? Realmente é uma boa questão. Se não proibir na nação inteira, como é que um estado vai proibir, outro vai permitir? Aí a mulher fica um tempo lá, vai fazer o aborto no outro estado, fica tudo por isso mesmo. Então fica uma questão meio inócua, né? E isso daí o Trump não soube responder. A única chance é proibir aí o aborto nos Estados Unidos inteiro, né? Lembrando que eu prefiro o Trump, por ele ser menos ruim que a Câmara. Não sou um fã do Trump, né? É melhor que a Câmara, não é difícil de encontrar, né? Uma pessoa que tem ideias péssimas só está moderando o discurso para ganhar aí a eleição, né? Um outro ponto que o Trump teoricamente seria melhor, mas também ele se embananou em algumas horas, a questão internacional, né? Que ele acusou o Trump de fraqueza, falando que no tempo, se ele fosse presidente, não teria nem guerra na Ucrânia, nem guerra em Israel, etc. Porém, ele exagerou ao enaltecer a amizade dele com o Putin, né? Ou uma suposta amizade com o Putin. Isso ele falou mais de uma vez. Isso aí pegou meio mal, né? Por que ele está falando tanto no Putin, né? Então, isso aí ficou meio estranho e meio constrangedor, né? Ele poderia ter explorado melhor a questão do Afeganistão, não explorou. No geral, quem acabou pautando o debate foi a Kamala Harris, né? Jogando as iscas, levando a discussão para outros campos, e o Trump, de modo inexplicável, acabou aceitando essas propostas, né, dentro do debate lá da Câmara, em vez de ter ignorado e ter partido ele para a ofensiva, né? Em debate, normalmente por uma questão de retórica, você tem que estar sempre na ofensiva, né? Grandes debatedores, eles nem respondem as questões ou respondem rapidamente, já partir para comentários mais agressivos, se for o caso, puder perguntar para o oponente, perguntas constrangedoras para o oponente, para poder colocá-los em situação difícil, e o que se viu não foi um grande debatedor, né? O Trump me pareceu um debatedor fraco, parece uma pessoa que nem tinha se preparado tanto, com técnica de retórica, ficou toda hora tentando se explicar, e aí quando você se explica, você acaba se complicando e passa a impressão para quem está assistindo de ser uma pessoa que talvez tenha a culpa no cartório, que aquela pergunta lá o envolveu tanto e que está dando desculpa, significa que ele é e que não é, então, e que o certo seria responder rapidamente e já partir para um contra-ataque, demonstrando aí firmeza, né? Então, o Trump saiu mal aí nesse ponto, né? Bom, quem tiver mais interesse em ver o debate da Câmara e do Trump, vale a pena ver lá os principais momentos. Já várias emissoras e canais aí já fizeram os cortes, né? Então aí não fica difícil de achar. Bom, antes de finalizar, gostaria de dizer que hoje, né, está encerrada aí vai se encerrar, né? Hoje vai se encerrar a nossa promoção de 20% do nosso método de estudo, método Ler. Então não perca a oportunidade de adquirir o curso com 20% de desconto. Termina hoje, hein? Amanhã
a promoção já vai estar já terá acabado. Então, compre hoje, não perca essa oportunidade, aproveita a promoção de 20% de desconto. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.